Oi, pessoal. Continuando nos nossos tópicos sobre séries, até aqui os principais resultados que a gente viu diziam respeito a séries com termos positivos. Por exemplo, o teste da integral, o teste da comparação no limite. Todos esses levavam em conta séries com termos positivos. E a partir desse ponto a gente vai examinar o que acontece com séries que não têm todos os termos positivos. E talvez as mais simples de se analisar são aquelas que são alternadas. Normalmente uma série alternada, a gente pode escrever ela da forma, os termos da série, na forma menos 1 elevado a n, ou n mais 1, dependendo de onde a gente começa, se a gente quer começar com termos positivos ou negativos, ou que os termos de ordem ímpar sejam positivos e os pares negativos, ou vice-versa. Então você pode considerar menos 1 elevado a n, ou n mais 1 aqui dependendo do sinal que você queira para os termos pares ou ímpares. N mais 1 ou n menos 1. E aí isso daqui só se encarrega do sinal. E aí alguma coisa como b elevado a n. Vou colocar b só porque o conjunto ou a expressão toda aqui vai ser o termo geral, o AN. Então o AN é considerando com o sinal e o BN seria o módulo, digamos assim, do enésimo termo. Então o BN maior que zero aí, vou colocar assim. Os BNs aí maiores que zero. Ou seja, se você pega deixa assim mesmo, né? Acho que está claro. Se você pega uma sequência de números positivos e aí soma eles só que alternando o sinal, o primeiro menos o segundo mais o terceiro menos o quarto, etc e tal, ou então menos o primeiro mais o segundo menos o terceiro mais o quarto, qualquer coisa assim, você tem uma série alternada. Então não tem grande mistério. E o que é interessante é que se você tiver uma série alternada, é suficiente que esses BNs aí formem uma sequência decrescente que tenda a zero para que a série seja convergente. Para séries de termos positivos isso não era verdade. Lembra que se a gente somasse a série harmônica, 1 mais meio, mais 1/3, mais 1/4, mais 1/5, etc. Os inversos de todos os inteiros aí, isso aí divergia. Mas se você trocar os sinais aí, tornar essa série alternada, ela já converge. Então, se você alternar isso daí para colocar esse sinal aí alternando, ela já é convergente, porque vai ser, bom, isso eu vou detalhar na sequência aqui, mas a ideia é que é suficiente que os seus termos vão decrescendo de tamanho, em módulo, né? Eles vão diminuindo e aproximem-se de zero. Isso já era uma condição que a gente viu lá no início, que para uma série ser convergente, o termo geral tem que tender a zero. Isso continua valendo.
não dependia de ter termos positivos. Então deixa eu colocar aqui esse enunciado da situação que eu acabei de dizer, vou colocar aqui como teorema. Esse teorema fala da convergência de séries alternadas. E ele diz o seguinte: é o que eu acabei de dizer simplesmente, mas se somatório de AN é uma série alternada com o módulo de AN, eu vou chamar isso de BN, e esses BN formarem uma sequência vou colocar aqui formar uma sequência monótona decrescente aí, BN mais 1, deixa eu colocar isso com duas condições. BN mais 1 é menor que BN para todo N, e o limite dos BNs é zero. Ou seja, aquilo que eu falei, termos decrescentes que vão se aproximando de zero. Isso em módulo. A série em si é alternada, ou seja, os termos vão alternando em sinal. Se isso acontecer, então a série é convergente. E a ideia de que ela é convergente é a gente olhar para as somas parciais. Porque o que vai ser a enésima soma parcial? A enésima soma parcial vai ser, se você olhar em termos dos BN, vamos considerar aqui o caso em que o primeiro termo é positivo, para ficar mais fácil de escrever. Mas vale também se você começar com menos B1 mais B2, etc. Então, B1 menos B2 mais B3 menos etc. e tal, até menos 1 elevado a n, Bn. Essa é a enésima soma parcial. E aí, o que a gente pode olhar é para as somas parciais
de ordem par, por exemplo, B1 menos B2 mais B3 menos B4. E assim por diante. A segunda soma parcial é B1 menos B2. A quarta soma parcial B3 menos B1 menos B2 mais B3 menos B4. E assim por diante. Essa sequência de somas parciais com índice par, todas essas somas parciais vão ser menores do que o B1 sozinho. Ou seja, se você pensar na segunda soma parcial, isso é B1 menos o B2, isso é menor do que o B1. Aí quando você somar o B3, como os termos vão decrescendo em tamanho, o B3 é menor do que o B2 que você tinha subtraído até aqui do B1. Você soma o B3, não é suficiente para você atingir o B1 de novo, porque o B3 que você está somando é um pouco menos do que o B2 que você tinha subtraído. Então, se você olha para S3, que é B1 menos B2 mais B3, esse B3 é menor do que o B2. Então, esse B3 menos B2 é menor que zero. Ou seja, somar B3 menos B2 com o B1 vai ser ainda menor do que B1. E aí, mas com isso só mostra que a série é delimitada superiormente. Mas por outro lado, esse B3 que você está somando torna B1 menos B2 mais B3 maior do que a segunda soma parcial, que é B1 menos B2. Então, essencialmente, talvez se eu desenhar isso numa reta, representar esses pontos numa reta, fique mais fácil entender o que está acontecendo. O que acontece é, vamos supor que o seu primeiro termo da série está aqui. Aí você soma o segundo termo, quer dizer, na verdade, vamos supor que ela seja, como ela é alternada, deixa eu até colocar o primeiro termo mais para cá. Então, vamos supor que isso aqui seja B1. Aí você soma ou subtrai B2, vem parar aqui. B1 menos B2. Você soma B3, mas B3 é menos do que B2, então você não chega a ultrapassar o B1 nem a alcançar ele de volta. Então isso aqui seria B1 menos B2 mais o B3. Aí você vai subtrair B4, só que B4 é menos do que o B3, então você não vai voltar, não vai conseguir alcançar esse ponto de onde você saiu quando você subtrair B4. Vai cair em algum ponto aqui intermediário. Então isso aqui seria B1 menos B2 mais B3 menos B4. Quando você somar B5, você vai andar para a direita uma quantidade menor do que o B4, que é o que você tinha vindo da direita para a esquerda. Você volta para a direita agora, mas não consegue chegar no ponto de onde você saiu, porque você somou o B5, que é menor. Então, estou supondo essa condição aqui, que cada termo é menor do que o anterior, ou seja, uma sequência decrescente. Então, com isso você vai... B1 está aqui, você vai para esse ponto, daqui você vai para esse,
desse você vai para aquele, mas vai sempre caindo em pontos que ficam entre os dois anteriores. Aí, o próximo que você vai subtrair é menos do que é o B5, quer dizer, B4 você... B1 menos B2 mais B3 menos B4, aqui eu somei B5. Isso daqui é B1 menos B2 mais B3 menos B4 mais B5. Quando você subtrair B6, você vai para a esquerda, mas menos do que o B5 que você andou para a direita. Então, a sua sequência de somas parciais vai ficando aí limitada superiormente e inferiormente. Com o termo geral tende a zero, isso aí vai ter que tender a um número. Mas é mais fácil para você ter uma sequência monótona olhar para a sequência das somas parciais pares, por exemplo, a S2. Todas elas vão ficar entre B1 e B1 menos B2, olha só. B1 está aqui, B1 menos B2 é o mais da esquerda deles. E cada vez que você anda para a direita, quando você volta para a esquerda, você anda menos do que você andou para a direita. Cada vez que você anda para a esquerda, o próximo passo que você for dar, que vai ser para a direita, é menor do que o que você andou para a esquerda. Então você nunca vai conseguir ultrapassar o B1 para a direita e nem o B1 menos B2 para a esquerda. Ok, a partir de então, S4, por exemplo, também você mostra que fica entre B1 menos B2 e B1. Porque se essa aqui já era menor que B1 e você ainda está subtraindo B4, vai ficar menor ainda, com certeza menor que B1. E ela é maior que B1 menos B2 porque essa daqui, quer dizer, quando você pegou o B1 menos B2, somou B3, depois subtraiu B4, como B4 é menor que B3, isso daqui é um número positivo. Então é B1 menos B2 mais alguma coisa, que consequentemente é maior do que B1 menos B2. Então, essa é a ideia. Se você for repetindo esse argumento, você consegue mostrar que S4, que é B1 menos B2 mais B3 menos B4 é maior que S2, que é só o B1 menos B2. S6, que é B1 menos B2. Estou destacando entre parênteses, assim, não precisaria usar parênteses aqui, mas só para mostrar que cada par desses aí é um número positivo, porque o B2 é menor que o B1, o B4 é menor que o B3, então isso daqui vai dar B3 menos B4, mais B5 menos B6. E isso é maior do que a S4, que não tinha esse B5 menos B6. Então isso é maior que S4. Então a sequência das somas parciais pares é S2N, ela é crescente
ilimitada, porque todas as somas parciais são menores do que o B1. Como essa sequência é crescente, ilimitada, logo é convergente. Esse limitado aqui, limitada pelo B1. Ok? Aí você pode fazer a mesma coisa para as somas parciais de ordem ímpar. Pode olhar, por exemplo, B1, aí a próxima vai ser B1 menos B2 mais B3. Se você olhar aqui, ó, as sequências parciais ímpares, essa é S3, a próxima sequência parcial ímpar vai ser essa aqui, S5, a S7 eu não coloquei aqui, mas vai estar aqui. Então elas formam uma sequência decrescente e limitada inferiormente pelo B1 menos B2. Então elas também têm que ser convergentes. Se as somas parciais de ordem par são convergentes e as de ordem ímpar também são convergentes, e a diferença entre elas vai tender a zero, porque a diferença é justamente o Bn. A diferença entre a Sn e a Sn-1, duas somas parciais consecutivas, é o Bn. Quer dizer, na verdade é o AN, mas o Bn é o módulo do AN. Se o módulo do AN tende a zero, é porque a diferença entre as somas parciais tendem a zero. Então o limite delas vai ter que ser o mesmo. Então, de maneira, eu não vou detalhar todo esse argumento, é uma demonstração meio técnica também. Só queria dar mais a ideia de como é que a gente prova esse teorema. E aí, então, de maneira análoga, mostra-se que o módulo de as somas parciais ímpares ou de ordem ímpar decrescente, forma uma sequência decrescente e limitada inferiormente. Limitada pelo B1 menos B2. Logo, bem é convergente. E como o S2N mais 1 menos o S2N é simplesmente o termo A2N mais 1, né? 2N mais 1 aí o A.
porque o S2N é a soma dos 2N primeiros termos. O S2N mais 1 é a soma dos 2N primeiros termos mais o termo de ordem 2N mais 1. E isso tende a zero. Talvez eu devesse ter escrito um pouquinho mais. Eu quero colocar que isso tende a zero. Por que tende a zero? Porque o Bn, que é o módulo, tende a zero quando n tende a infinito. Logo, as duas sequências de somas parciais convergem para o mesmo limite. E a série converge. Isso é só para mostrar que se você tem uma série alternada e ela tem essas características, automaticamente ela vai ser convergente. Que características são? Os termos da série vão diminuindo em módulo, decrescentes em módulo e tendendo a zero. Só isso é suficiente para a série alternada ser convergente, e esse é o teste de convergência. E a gente vai ver uma coisa interessante, mas eu vou aproveitar aqui para observar isso. Aproveitar que eu representei essa sequência de termos aqui, que o que acontece aqui? Você tem o primeiro termo, que é esse. Deixa eu usar uma outra cor aqui. Você tem o primeiro termo, o primeiro mais o segundo, o primeiro mais o segundo mais o terceiro, o primeiro mais o segundo mais o terceiro mais o quarto. Observe que você fica pulando aí para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, pelo fato da série ser alternada. Só que você vai dando saltos cada vez menores pelo fato dos termos terem tamanho decrescente. E o limite da sua série está sempre entre os dois últimos termos que você foi somando ou subtraindo à medida que vai alternando o sinal aí. Então, você sempre vai pular de um lado ou do outro do limite da série. A soma da série vai ser um número aqui, e você vai estar sempre pulando para o lado direito dele ou o lado esquerdo, direito, esquerdo, direito, esquerdo, e sempre aproximando aqui. Com isso, dá para a gente sempre garantir que o erro que você comete, se você soma só os 5 primeiros termos da série, por exemplo, a diferença entre a soma dos 5 primeiros termos e a soma da série toda é sempre menor do que o último termo, o próximo termo que falta, que você deixou de fora. Deixa eu explicar melhor isso. Deixa eu mostrar com um exemplo, na verdade. Eu vou escrever isso e depois dar um exemplo. Antes de escrever isso, deixa eu dar só um exemplo de série convergente, que eu já falei agora há pouco, mas só para ficar registrado, que é a série harmônica.
somatório de menos 1 elevado a n mais 1, n indo de 1 até infinito, sobre 1 menos meio mais 1/3 menos 1/4 mais etc e tal, é convergente. Como é que eu sei que essa série é convergente? Bom, o termo geral vai diminuindo de tamanho em módulo. Claro que um é positivo, o outro é negativo, vai alternando, mas em módulo vai diminuindo de tamanho. E tende a zero o tamanho desse termo geral. Então, por essas características, a gente viu que a série converge. Na verdade, qualquer P série com o P maior que zero, se você alternar os termos em sinal, ela vai se tornar convergente, porque os termos vão ser decrescentes em módulo, tendendo a zero. Consequentemente, a série sendo alternada, ela vai convergir. Mas isso aqui é só um exemplo no caso da série harmônica. Então, o que eu tinha afirmado agora há pouco foi o seguinte: como é que a gente faz uma informação que é útil para a gente fazer uma estimativa da soma de uma série alternada? Dada uma série alternada satisfazendo as condições desse teorema, que é o que o termo geral ser decrescente e tender a zero, uma série alternada satisfazendo as condições do teorema anterior, ou seja, módulo de AN deixar na mesma. Ou seja, termos decrescentes em módulo que tendam a zero. Então, dada uma série alternada satisfazendo essas condições, a diferença entre a enésima soma parcial e a soma da série mesmo. Deixa eu colocar o módulo da diferença.
sempre menor que o módulo de AN mais 1. Ou seja, o erro que você comete isso que está à esquerda aqui é o erro cometido, o erro absoluto, né? Ao se aproximar quando você usa a enésima soma parcial como aproximação para a soma da série. Isso é sempre menor que o primeiro termo que ficou de fora na sua soma parcial. Você somou até o enésimo termo. Aí o termo de ordem n mais 1. Por que que isso acontece? Voltando aqui na nossa figura. Se a soma da série estiver aqui, e você vir alternando para o lado direito, lado esquerdo, direito, esquerdo, cada vez se aproximando mais de S, vamos supor que você parou nesse ponto aqui. Quando você for somar o próximo termo, você vai cair à direita de S, ou seja, porque no passo seguinte você vai voltar para a esquerda, depois voltar para a direita, cada vez andando menos. Então, o termo seguinte vai te levar para frente de S. Então, a diferença entre aqui a minha enésima soma parcial, a diferença entre a soma da série, que é o S, e a enésima soma parcial, que é, deixa eu ver que cor que eu vou usar aqui para... Deixa esse azul mesmo, vou fazer assim. Essa diferença aqui entre o S e a enésima soma parcial é menos do que o AN mais 1, que é o próximo termo que você somaria aí na série. E a mesma coisa vale se você parar de somar, se a enésima soma parcial sua cair do lado direito. Aí o próximo termo seria subtraindo, o AN mais 1 seria menos alguma coisa, você cairia do lado de cá, mas o passo que você vai dar da SN até o AN, somar o AN mais 1, vai te levar mais longe da SN do que onde está a soma da série. Então a diferença entre a enésima soma parcial e a soma da série é menor do que o próximo termo que você teria que somar ou subtrair na série. Então isso é útil. Deixa eu colocar aqui como exemplo. Vamos supor que a gente queira calcular vou colocar uma série aqui que o termo geral cai muito rápido, que aí a gente consegue uma precisão rápida ou alta com poucos termos. Menos 1 elevado a n sobre n fatorial. Depois a gente vai calcular isso aí de maneira exata, mas com os conhecimentos que a gente tem agora, na verdade eu não deveria ter colocado calcule, eu vou colocar estime ou aproxime. Quero fazer uma estimativa. Então a série alternada satisfaz aquelas condições do teorema. Calcular isso com erro
menor do que, deixa eu ver uma coisa, 1/100, vou colocar. Então, eu sei que vou colocar erro absoluto, módulo do erro. Eu sei que o módulo do erro é sempre menor do que o termo que eu deixei de fora, o A na enésima soma parcial. Então, eu vou chamar isso de AN mais 1 para já ficar a referência direta aí ao termo AN mais 1, que é o quê? Vou usar em módulo também, que eu estou olhando tudo em valores absolutos. Isso vai ser 1 sobre N mais 1 fatorial. Se você se lembra de fatorial, o que é 5 fatorial, por exemplo? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Esse vezes 1 não precisa mencionar. Mas 4 fatorial, por exemplo, são 24. 5 fatorial é 24 vezes 5, que vai dar a mesma coisa que 12 vezes 10, que é 120. Então, o módulo do erro é menor do que 1 sobre n mais 1 fatorial. Se a gente escolher o n igual a 4, aí, por exemplo, 4 mais 1, 5. 5 fatorial é 120. 1 sobre 120 já é menor do que 0,01. Então, para n igual a 4, 1 sobre 5 fatorial é 1 sobre 120, que é menor do que 1/100. Então, já satisfaz as condições do teorema. Então, a gente tem a soma da série é aproximadamente essa aí começa com o primeiro termo negativo, menos 1, mais 1 sobre 2, menos 1 sexto, que é 3 fatorial, mais 1 quarto, 1 sobre 24, que é 4 fatorial. E essa é a soma dos 4 primeiros termos. Por que eu estou somando os 4 primeiros termos? Porque eu descobri que a quarta soma, a diferença entre a soma da série e a quarta soma parcial, por essa propriedade que a gente acabou de ver aqui, ela é menor em valor absoluto que o módulo do termo A5, que é o próximo que eu deixei de somar aqui. Teria um menos 1 sobre 125 aqui, o termo A5. E continuaria aqui a série, se eu estivesse calculando a soma toda. Mas eu vou parar de somar no quarto termo aí. E aí o erro que eu cometo com isso é menor do que o quinto termo da série. Se você fizer essa soma aí, isso vai dar... podemos colocar todo mundo sobre o mesmo denominador, que é o 24, é um denominador comum aí. Então fica menos 24, mais 12, menos 4, mais 1. Então, menos 24 mais 12 dá menos 12, menos 4 dá menos 16, mais 1
menos 15 sobre 24, que dá a mesma coisa que, simplificando por 3, menos 5 oitavos. Que é aproximadamente menos... Deixa eu ver aqui a maneira mais fácil de... É menos 4 oitavos, que é menos meio. Menos 1 oitavo, que é menos 0,125. Então, isso é menos 0,625. Poderia ter pego a calculadora e feito a conta, mas é bom exercitar a cabeça. Então, essa é um valor aproximado para a soma. Depois, quando a gente vê séries de potências, a gente vai ver que essa soma, essa série aí, é igual a e elevado a menos 1. Então, é o inverso de e. O valor exato de S, isso não vai dar tanto trabalho para a gente mostrar quando a gente vê série de potências. Isso é 1 sobre e, que é, deixa eu pegar a calculadora aqui, dividido por, mais fácil pegar e elevado aqui, e elevado a menos 1, 0,36. Deixa eu só pensar aqui porque na verdade os termos são alternados ali. 1 sobre e, na verdade, e elevado a menos 1, os termos... não, faltou alguma coisa ali sim. Porque o e elevado a x tem um termo a mais aqui que eu não levei em conta. O e elevado a x, a gente vai ver que é 1 mais x quadrado sobre 2 fatorial, mais x ao cubo sobre 3 fatorial, etc e tal. Então tem esse termo aqui que não aparece lá na soma quando você faz o e elevado a 1. Eu me precipitei aqui. Então isso aqui não é exatamente o 1 sobre e. Deixa eu corrigir aqui. O e elevado a menos 1 vai ser 1 e a menos 1 vai ser 1 menos 1 mais 1 sobre 2 fatorial, menos 1 sobre 3 fatorial, mais etc e tal. Então a série que eu escrevi ali, que a gente estava lidando, é só esses termos do segundo em diante. Então isso é e elevado a menos 1, menos 1. Então, a soma da série aqui exata seria e elevado a menos 1, menos 1, assim, menos esse termo aqui que ficou de fora na soma. E isso vai dar, então, essa conta que eu tenho que fazer aqui na calculadora, e elevado a menos 1, deixar aqui, menos 1, menos 0,632, e a nossa soma deu menos 0,625. Então, isso aqui é aproximadamente menos 0,632. E o erro cometido, qual que ele era aqui? A diferença entre essas duas coisas, entre o menos 0,625 e o menos 0,632,
de aproximadamente quanto? 0,0025 para 32 são 7, né? Menos 0,007, ou seja, foi menor que 1/100, com certeza. 7 milésimos aí. 10 milésimos é 1/100. Então, foi aproximadamente 7 milésimos o erro. O módulo do erro não tem esse menos aí. Não sei por que eu escrevi o menos. Ok? Então, de fato, a gente calculou a soma dessa série com um erro menor do que 1/100. Se você quisesse um erro menor do que 1/1000º, dá para identificar quantos termos você teria que somar. Parece grande ou muito, vão ter que ser muitos termos, mas o fatorial cresce muito rápido. Então você consegue ultrapassar 10⁶, que é 1.000.000, relativamente rápido com o fatorial. Depois vocês podem, quem tiver curiosidade, tentar calcular essa soma aí com um erro menor que 1/1000º, ou seja, correto até a sexta casa decimal. Ok, mas por agora é isso que eu queria comentar. Vou encerrar por aqui, depois vão vir exercícios e exemplos para vocês. Até mais então.